com o nosso convidado, Christian Travasso, economista, que é de Bom Jesus. Rapaz, o negócio que eu vou te perguntar depois também. Deixa eu começar a gravar no YouTube, que eu tenho uma curiosidade também de perguntar. Se você não tiver, nós vamos arrumar para você. Deixa quieto. Mas o Christian Travassos aqui de Bom Jesus, né? Ele, né? Família bonjesuense dos dois lados, de pai e de mãe. E vai estar conversando com a gente aqui mais sobre a carreira dele de economista, né? E também falando sobre a economia do Brasil e da nossa região, né? Aguardando aí o ok do nosso Moisés. E agora nós também estamos ao vivo no YouTube, no nosso canal. Para quem quiser, né, sair do Instagram e ir para o YouTube tem uma imagem melhor, né? E nós estamos no nosso canal lá do YouTube, @pod.studios, né? Então você acessa lá, aproveita para seguir a gente lá, seguir os nossos programas que já tem lá, né? Os nossos cortes, os nossos shorts lá também que a gente coloca. Tem muito vídeo também que eu coloco lá também, sobre do meu trabalho que eu fiz na Austrália, né? O meu doutorado de sanduíche, eu coloquei muita coisa lá também, muita coisa legal. E também sobre os meus projetos de inovação que eu já participei, eu coloquei lá também. Então tem muita coisa lá, né? Então aqui nós estamos, gente. Boa tarde. Hoje é uma sexta-feira, pós-Natal, né? E nós estamos aproveitando a viagem, né, do nosso grande amigo aí e também um grande economista que nós temos no nosso estado, o Christian Travassos, que veio visitar a família. Eu falei, Christian, você não vai voltar sem conversar com a gente, não. Eu cheguei até a chamar você ano passado, né, cara? Chamou. E não deu para a gente combinar, mas agora finalmente a gente conseguiu combinar. E o que eu queria te perguntar, antes de começar, você não nasceu em Bom Jesus, né? Não. Então, você é de uma família de Bom Jesus, mas você não é um bonjesuense. Não. Sou de coração De também, né? coração. De coração Então sou de alguns. a gente precisa arrumar, né, um título cidadão para você, né, cara? Não sei se você não recebeu ainda, né? Não, mas a forma como eu sou recebido, o carinho de pessoas como você, para mim já me fazem ter certeza que eu tenho de alguma forma esse título. A gente tem um costume aqui, né, de dar o título de cidadão bonjesuense. A gente pede à Câmara Municipal, né, Câmara de Vereadores, Aham. né, para dar esse título, né, às pessoas que às vezes vêm para Bom Jesus, ajudam muito o município, ou às vezes a pessoa que sempre vem, né, que tem alguma ligação com Bom Jesus, ela ganhar esse título, que é um título simbólico, né, cara, tipo assim, o cara é de Bom Jesus mesmo, entendeu? Então, nós vamos arrumar um para você. Tá certo. Ô, Christian, a gente vai bater um papo aqui bem descontraído, né, cara? A Uhum. gente tá entre amigos aqui, então o Christian estava muito, muito preocupado com essa questão, cansando qual, né, o que que eu vou falar, não sei o quê, porque é a parte mais técnica. Então, um bate-papo bem descontraído, entendeu, Christian? Uhum. E até mesmo porque a gente está numa sexta-feira à tarde, o pessoal já deve estar tomando uma cervejinha em casa, né? E não quer também Sim, ficar, né, claro. ouvindo muito problema, não, né? Principalmente quando a gente fala em economia, eles vão falar assim, "Ih, cara, o cara Assusta, já né? vai falar coisa ruim lá, que vai ter problema." E tem a parte É. boa da economia, né, cara? Então, a gente vai conversar muito sobre isso, né? E a princípio, para começar, eu queria, né, que você falasse mais da sua questão profissional, né? Como é que você começou, né? A Uhum. questão da economia, como é que entrou a economia na sua vida, É. né? Você tem os pais, né, que não são economistas, são de outra área, né? Como é que Uhum. deu o tino assim, cara, tem que fazer economia. E o seu pai É. que fez medicina e depois foi para a arte, que não tem nada a ver com economia. Como é que bateu isso aí em você Uhum. e os seus pais falaram assim, cara, mas economia, Aham. né? E você comentou, né, geografia, mas pô, é igual o cara, né, que a família de médico, cara, o filho vai fazer história, né? Então, Aham. assim, dá uma diferença muito grande, né? Bom, vou aproveitar a informalidade que você já colocou aí na mesa e vou voltar um pouquinho. Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite.
um convite carinhoso. A gente, embora estejamos distantes, né? Nós sempre nos falamos, né? Pelo LinkedIn, Sim. WhatsApp. Então, assim, uma amizade que realmente ficou desde a época da adolescência, né? Então, esse carinho é recíproco. Parabéns pela iniciativa, né? Você está aqui em Bom Jesus, andando nessa rua, você não imagina que você vai entrar aqui e vai estar num estúdio dessa qualidade, né? Com todo esse profissionalismo aqui que nos cerca. Então, parabéns para você, para Moisés, para a equipe, né? Mas principalmente para você pelo empreendedorismo, né? Por essa veia que você tem aí de procurar inovar, procurar empreender. Depois você falou, eu tenho uma boa memória, depois você falou de Bom Jesus. Eu já tive apelido no colégio de Bom Jesus, porque eu falava tanto de Bom Jesus, que eu vou para Bom Jesus, férias Bom Bom Jesus, Jesus. isso. Fecha O que você agosto. fez nas férias? A redação era Bom Jesus. Então o pessoal no colégio me chamava de Bom Jesus, não sei o quê. Então isso sempre teve presente na minha vida, me influenciou demais, né? Eu fui muito privilegiado de ter tido uma infância, uma adolescência em que, numa época, anos 80 ali, né, início dos 90, a gente tinha 3 meses de férias, né? A gente tinha dezembro, janeiro, uma parte de fevereiro, julho, né? Então, a minha família alugava casa também em Arraial do Cabo, desde os anos 70. Então, eu tive o privilégio de viver entre Rio, Bom Jesus e Arraial do Cabo. Então eu tinha E Arraial do Cabo parecia muito com Bom Jesus, né, cara? Arraial do Só que Cabo era era praia, um arraial, né? Arraial do Cabo era muito selvagem, assim, era de uma natureza exuberante, de um povo muito ali acolhedor Tipo uma vila de pescador, né? era uma sabedoria do pescador assim muito enraizada. Então um bom humor. Quem conhece o cabista sabe que o cabista tem um bom humor assim muito peculiar. E isso me ajudou muito a sair da bolha, né? Porque a minha mãe tinha, quando se casou, né? Meu avô, que era daqui de Bom Jesus, ela disse que queria morar no Leblon, no início dos anos 70. Isso, Leblon era um lugar. Ela morou no primeiro prédio da rua João Lira, no Leblon, que não tinha prédio, era Que só loucura, casa. né? E ela, por alguma razão, ela era encantada com o Leblon. Então eu nasci no Leblon, né? Eu era um garoto do Leblon que estudava no centro da cidade, tinha amigos da Tijuca, de Caxias, do Lins de Vasconcelos, do Meia, de Ipanema, vinha para Bom Jesus e para Real do Cabo. Então eu tive essa oportunidade de sair da bolha ali, né, da zona sul do Rio e ter contato. Eu tinha um amigo que era filho do boiadeiro, que era amigo que era filho do pescador de Arraial, que era da roça, um primo meu aqui de Bom Jesus o Luiz Carlos Matias tinha uma fazenda em Cantagalo, a Jacutinga, então tinha um filho do Guilherme Henrique. Então as minhas 4 famílias, né, dos meus 4 avós, são daqui de Bom Jesus, né? Minha avó de Palmital, daqui da região de Calçado, minha avó materna, meu avô materno do Barro Branco, foi esse que migrou para o Rio e presenteou minha mãe. Meu avô paterno de Barra Tabapuana e a minha avó paterna de Itaperuna. O seu avô paterno Noé Borges do Carmo. É o mais conhecido nosso aqui, né? Eleonora, minha avó, Dona Elô. O meu avô materno, José Garcia de Campos. E a minha avó, Yolanda Teixeira de Campos, de família Teixeira. Então você vê, famílias Teixeira, Travassos. Nós somos parentes do seu Teixeira Borges, também, Borges. Campos, Garcia. Nós estamos tudo agarrados. Então, assim, de onde eu venho, né? E por onde eu aprendi a enxergar o mundo, né? Então, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz para economia, para agronomia e para engenharia. Agronomia também? E passei para as 3. E fui conversar com meu pai. Meu pai, bom, você é filho único, você pode escolher o que você quiser, a gente vai te apoiar.
E eu escolhi economia justamente porque a matéria que eu mais gostava no colégio era geografia. Óbvio, né? Eu ia para Arraial do Cabo, para Bom Jesus, para o Rio, Botava para tudo. praia, roça. Eu adorava geografia, porque falava de uma coisa que. Sim. Então eu me lembro que é quando eu me destacava na aula, quando o professor de geografia falava de relevo, falava de paisagem, falava de economia, porque também minha família assistia muito o Jornal Nacional, tinha que assistir o Jornal Nacional, eu desde criança. Então é quando eu me destacava, era quando tinha algum assunto que falava de economia. Aí eu falei, pô, acho que eu vou ter habilidade para tratar com isso. Uhum. Só que no meio para o final do curso, eu comecei a ver muitos amigos indo para o mercado financeiro. E eu falei, pô, acho que não é muito a minha vibe. E tinha tido a Eco 92. Eu estou falando de 99 ali, quando eu estava no final da faculdade. Tinha tido a Eco 92. E aquilo me abriu a cabeça. Eu falei, pô, que interessante, né? Assim, desenvolvimento sustentável, ecologia. E gostava da geografia. E aí eu comecei a cavar um espaço nessa área da economia mais ligada ao território, mais Uhum. ligada ao desenvolvimento local. Comecei como estagiário da Prefeitura do Rio, no Tesouro Municipal. Do Tesouro Municipal, depois que eu me formei, não podia mais ser estagiário. Falei, vou fazer um concurso. Comecei a ver, né? Fiz um Uhum. concurso para a Prefeitura de Petrópolis, para a área social, fiz um concurso para o INPI e passei, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eu vou falando, se Pode deixar eu falar. falar. Pode ir falando. E aí comecei a trabalhar no INPI, era na Praça Mauá, perto do meu antigo colégio, onde tinha estudado. Só um corte aí, ô Christian, o INPI, né, hoje que a gente depende muito dele, né, cara? Porque, igual por exemplo, essa marca aqui, né, não é só propriedade industrial, né, questão de marcas, de logomarca, né, é Uhum. tudo o INPI que controla isso, né? Então, a gente quer registrar uma marca, a gente entra no site do INPI, né, e faz todo o processo lá para você resguardar o nome da sua empresa, né? Não é só Sim, patente de sim. requerimento de patente, Marcas e patentes. marcas e Marca. patentes, Eu, né? eu passei para analista de marcas no NPI. Ah, é? Comecei a trabalhar como analista de Pô, marcas. legal. É legal, mas assim, eu queria trabalhar com desenvolvimento local, Entendi. com política pública. Não era É, burocrático, né? aí e fazer papel andar não é para todo mundo. Você tem que Sim. ter habilidade para aquilo, trabalho burocrático. Uma coisa que eu não sou é burocrata, embora seja economista. Então Uhum. eu tinha que encontrar a criatividade que eu carregava de alguma maneira. Aí depois de alguns meses eu virei para minha chefe, falei, Mônica, é o nome dela. Falei, Mônica, eu estou aqui, né? Eu trabalho como analista, estou aprendendo aqui com vocês e tal, mas assim, eu estou estudando, isso em 2001, eu estou estudando desenvolvimento local, denominação de origem, que passa muito pelo INPI. Eu acho que a gente IG devia, também, eu né? acho que a gente devia Indicação ter geográfica também. indicação geográfica, eu acho que a gente devia ter um comitê aqui, um grupo de trabalho para falar disso. Você sabe por que que champanhe, a pessoa, Sim. o champanhe é um vinho espumante famoso? Porque ele é de uma região da França. Então isso ajuda na venda. Então só pode ser chamado de champanhe o vinho branco dessa Deixa, região da pai. França. É. Ela ficou me olhando. O que esse cara tá falando? Você foi contratado para ser analista de marcas. Eu falei, não, isso eu sei. Mas só que eu quero trabalhar com outra coisa. Eu não quero ficar analisando marcas. Isso outras pessoas fazem. Eu quero pensar outras coisas. Ela, tá bom, então você vai conversar com o meu chefe. Eu fui conversar com o chefe dela, ou seja, o chefe. E o INPI nem pensava na questão de denominação de Quem origem, era de eu IG, na essas fila coisas. do pão do INPI? Eu tinha 20 e poucos anos. Não, eu tô falando, o INPI nem pensava nisso na época. Se pensava, não passava pela minha sala. A minha Entendi, sala era analisar marca. entendi. E aí eu fui conversar com o chefe da minha chefe e ele me fez o mesmo olhar. Falou, o que esse cara tá falando? Falando, olha só, amigo, você foi contratado para isso, você vai. Aí o que que eu fiz? Eu morava, né, com os meus pais, eu juntei um dinheiro na época, virei para eles e falei, olha só, eu quero sair do INPI. Porra, eu tinha feito concurso.
Não era um concurso vitalício para NP, era alguns anos. Acho que eram 2 anos que eu ficaria lá. Temporário. Era um contrato temporário. Embora fosse um concurso público, era um contrato temporário. Então também não foi uma coisa assim, porque quando você fala, parece até que eu fiz uma loucura, né? Mas eu fiquei, eu acho que uns 6 meses e eu tinha um contrato de 2 anos. Falei, ó, eu juntei um dinheiro aqui e eu vou visitar uma cooperativa de agricultores ecológicos na Serra Geral de Santa Catarina. Eles falaram, tá maluco, pirou. Falei, não, mas é porque eu vou montar um projeto para o mestrado e eu quero aprender com eles lá. Porque eles têm o que eu não vivenciei. Eles têm associativismo, eles têm meio ambiente, eles têm consórcios municipais, eles usam, na marca do produto deles, eles usam a pegada socioambiental, nem existia essa palavra, socioambiental. Como é que o Sul é muito mais evoluído, sempre foi, né, do Brasil nessa todo. Pegada do cooperativismo, consórcio público. Do consórcio. Isso eles eram muito adiantados. E aí eu fui lá para beber nessa fonte. Eu fui para uma cidade chamada Santa Rosa de Lima, peguei um ônibus, fui assim, falei, cara, eu preciso me dar esse direito, porque eu fui muito privilegiado. Né? Eu não posso trabalhar com algo que não me faça brilhar os olhos, porque eu tive todas as oportunidades para isso. Então eu vou atrás do meu sonho, eu quero trabalhar com isso, eu vou achar meu caminho. Mas era uma coisa que você vai assim, se eu não tivesse um apoio, se eu não tivesse casa, comida, roupa lavada, ia ser muito difícil tomar essa decisão. Então, a pessoa que trabalha... Eu me cobrava isso porque eu sei que muita gente não tem essa oportunidade. Muita gente trabalha em algo que não curte, por necessidade, não tem aquele tesão para trabalhar, porque não tem alternativa. E eu tinha alternativa. Então eu falei, não, cara, eu vou, porque eu também enxergava na economia isso. Eu começava a ler, né? Comecei a ler gente que escrevia, e tinha uns economistas que falavam. Não era só sociólogo, não era só assistente social, não era só pedagogo que falava de desenvolvimento. Tinha o BNDES. BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tinha políticas de inclusão produtiva, que já começava a ter esse termo, inclusão produtiva, que não era só incluir o excluído, é incluir pela capacitação profissional, incluir pela educação profissional. Mas aí deixa eu fazer um adendo aí. Você falou do BNDES. Eu estava no ônibus. Mas vamos aproveitar que você falando do BNDES, você como economista e pensando nessa economia que você trabalha hoje, a questão da economia solidária, disso tudo. O que você acha da ação do BNDES nessa área hoje? Não tem, né? Ou tem muito pouco? Não, tem muito. Pelo que se propôs quando se criou o BNDES... Tem, mas é de difícil acesso. Você precisa de profissionais qualificados nas posições certas para acessar recursos. Isso acontece com empresas, com famílias e com governos. Eu trabalho numa organização, no CIEDES, que é a organização mais influente do Brasil, uma das 40 mais influentes do mundo, que presta serviços para prefeituras pequenas para acessar recursos do governo federal. Então, mas assim, quando eu comecei, digamos, eram poucas organizações. As organizações se chamavam ONGs, organizações não governamentais. Quer dizer, é estranho o meu chefe, Fábio Miller, que é um cara muito respeitado no mercado de organizações da sociedade civil, políticas públicas, ele diz, essa frase é dele, as ONGs eram definidas pelo que elas não eram. Então, imagina eu chegar assim, boa tarde, meu nome não é José. Sim. Né? Ninguém faz isso. Né? Então, as ONGs eram definidas pelo que organizações não governamentais. Não, ok, mas o que vocês são? Né? Organizações da sociedade civil. Por isso que mudou, inclusive, né? Para o SC, né? Isso. E aí, em Santa Catarina, eu, assim, abriu a minha cabeça. Né? Assim, eu comecei a economia... Foi aí que eu descobri esse conceito de economia solidária, que depois eu vi que não era por onde eu iria, economia solidária, porque a economia não é solidária, as pessoas não são solidárias, mas eu vou chegar lá.
E eu comecei a ver que tinha pano para manga ali, para eu fazer a minha carreira, né? Daí eu fui para o setor público, até nem concluí o mestrado nesse período, porque era tudo tão novo, era um choque tão grande, que eu precisei trancar o mestrado e buscar depois. Aí busquei em 2008, eu voltei, e depois eu fui concluir em 2010. Porque era tudo muito cru. Então você falava de economia solidária, você falava de responsabilidade social das empresas, que hoje isso era uma coisa muito nova. Que hoje está aí o ESG. Tinha ESG, não tinha isso. Então, eu achei melhor trancar naquela hora, porque estava tudo, a parabólica estava pegando muitos canais. Então, quando eu voltei em 2008, a literatura, as ações das empresas estavam mais assentadas. Economia solidária, as pessoas já tinham acordado que era muito romantismo, era muito vago, assim. Por exemplo, eu respeito muito Paul Singer, que é um teórico da economia solidária, mas ele dizia assim: a política pública para a economia solidária, ela precisa convencer os trabalhadores a se unirem. Eu, com 20 e poucos anos, eu falei, cara, quando eu fui para a favela, quando eu fui para a comunidade, quando eu fui dormir na casa do agricultor, eu percebi que não era pelo convencimento, que era pelo capital social que existisse no território, onde existisse um capital social mais arraigado, era onde você ia ter a cooperação, era onde você ia ter sucesso. Onde você chegasse de cima para baixo e falasse numa favela carioca, galera, ó, essas mulheres tem que fazer isso e isso aqui. Vamos nos juntar. Vamos virar tudo costureira. E vamos vender junto. Elas ficavam se olhando assim, falavam, não é isso que a gente quer, né? Mas, pô, essa mulher roubou meu marido. Então, assim, não é sobre isso, né? Então, aí eu entendi, eu também não queria ficar descolado do setor privado, né? Porque trabalhei no setor público, até pulei essa parte, mas eu trabalhei 4 anos no setor público, ali de 2003 a 2007. Então foi aí que eu fui entrar em favela, foi aí que eu fui conhecer o Rio de Janeiro, que eu não conhecia. Não conhecia a Cidade de Deus, não conhecia em Uaíba, Barbante, Rocinha. Você rodou tudo. Aí, porque eu tinha aluno, eu trabalhava na captação de projetos junto ao governo federal, hortas comunitárias, compra local de alimentos. Então, os agricultores da Zona Oeste vendiam para a prefeitura e forneciam para escola, abrigo de idosos e tal. Entrevistei morador de rua, pessoas em situação de rua, né, como é o termo hoje em dia. Então, ali foi uma escola para mim, foi uma segunda faculdade, né? Aprendi muito na prefeitura. Daí, fui convidado a trabalhar na Federação do Comércio do Rio. Entrei para o Sistema S, né? Fiquei 18 anos no Sistema S, passei por FEComércio, Senac, Firjan, trabalhei para o comércio, para o serviço, para a indústria. Né? Mas eu sempre procurei ficar com um pé no setor privado, com um pé no setor público, porque eu entendo que economia é isso. Economia não é só empresa, não é só governo. A economia, ela engloba tudo, né? Engloba a nossa vida como um todo. E eu não queria fechar nenhuma porta. Foi assim que eu fui construindo a minha carreira. Então, talvez a audiência aqui de Bom Jesus me conheça mais pela FEComércio, né? Quando eu fui porta-voz da FEComércio, durante 11 anos eu coloquei as pesquisas da FEComércio na mídia, escrevia. Quando perguntava alguma coisa, vamos chamar o FEComércio. Chama um porta-voz da FEComércio para se posicionar. Estudos econômicos da casa, né? Um prefeito, um governador quer mudar uma lei, vamos elaborar um estudo para defender o pequeno e o médio empresário do comércio de bens, serviços e turismo. Né? Então, trabalhei muito nessa área de estudos econômicos e colocando pesquisas na rua. Né? Então, aí foi uma outra experiência. Mas sempre alguma organização, um amigo do setor público me pedia, Christian, escreve uma proposta para mim, quero captar um recurso. Né? Porque um dos projetos que eu trabalhei na prefeitura virou política pública, né? Hortas comunitárias, foi assim, do Rio. Foi muito impactante para mim, é uma conquista assim, que eu considero no Rio, na minha trajetória, no Rio. É uma política pública da Prefeitura do Rio,
e eu participei diretamente. A Escola Carioca de Empreendedores Comunitários foi uma referência, era um Sebrae do pobre. Era o Sebrae, foi aí que eu entrei muito em favela, porque eu tinha aluna que era costureira, cabeleireira, mas precisava saber montar o preço, quanto que eu Sim, vou cobrar, né? Divulgar o seu trabalho, né? Às vezes entrava numa... que hoje está precisando de novo, né, cara? E tá, né? Muito, é muito empreendedorismo de necessidade, não é É, tanto de vocação, é. né? Mas a gente vive uma necessidade de empreender, né, constantemente. Ô, Cris, essas conferências, cara, eu não participei da Rio 92, mas da Rio Mais 20 eu participei, entendeu? Inclusive eu fui na Rio Mais 20, eu participei do Rio Mais Social, não sei se você lembra, foi um evento gi- fantástico, com gente do mundo todo, artistas, e cada um mostrando o seu case, né, ligado à questão, né, da sustentabilidade, não só ambiental, mas social, entendeu? E agora a gente teve, né, a COP agora, né, e você acha que essas conferências, eu acho assim, vai resolver algum problema? Eu não acho, não. Agora, a discussão e o network que você faz nessas conferências, Uhum, eu acho muito interessante, né, cara? Porque, por exemplo, eu lembro que eu conversei com o neto do Jacques Cousteau, velho. Um cara que uhum, eu assistia o programa dele na TV, os sim. documentários dele. Eu passei a gostar de bicho por causa do Jacques Cousteau. Eu falei com o neto dele, falei, cara, eu passei a gostar de bicho por causa do seu Aham, avô, cara, que ia aham. pra Amazônia com aquele carro anfíbio lá, mergulhava com boto cor-de-rosa, ninguém nem conhecia boto cor-de-rosa, Uhum, né? Então você acaba o outro lá que tinha um projeto junto com a banda Linkin Park, que eles pegavam parte do recurso dos CDs do Linkin Park e compravam uhum, uma caixa com bateria e com farol, porque eles viram que na África o maior índice de mortalidade infantil é na hora do parto, porque uhum, as mulheres não têm luz, nem luz para ver o que está rolando. E nem uhum, os médicos que estão ajudando lá no Médicos Sem Fronteiras, eles têm como enxergar. Então eles deram um kitzinho desse para cada médico sem fronteira aqui para salvar a vida, cara. Coisa uhum. simples. Sim. Entendeu? Então eles mostrando esses cases, né, na conferência. Então, eu não sei se você participou, né, mas eu queria saber de você o que que você acha dessas conferências, entendeu? Não só dessas conferências, mas desses congressos, né, que a Uhum, gente participa aí. Eu vejo com muita oportunidade de você conhecer muita coisa diferente. Hoje está rolando muita coisa diferente também, igual você vê. Tem um evento agora voltado só para favela, né? Aquele que uhum. tem no Rio, né, cara? Sim. Bem legal. Não sei se você É participa organizado pela também, CUFA. né? Pela CUFA. Uhum. Então, eu queria que você, né, falasse sobre Um isso aí, pouco porque está sobre um esses pouco distante congressos. da gente aqui, entendeu? Sim. A gente vê de longe, eu participo, né? Mas muita gente daqui que tem às vezes a mesma realidade que as favelas, que os Uhum. problemas, né, que aparecem lá nesses eventos, mas às vezes não vê a oportunidade. Eu acho que devia ir, não devia ir, Uhum. entendeu? Tem de tudo, né? Tem empresas que estão muito preocupadas em mostrar os seus serviços, mostrar ali a marca. Tem outras mais comprometidas, né? Como tudo na vida, né? Você vai ter ali um espectro de legitimidade muito, muito amplo. Mas é sempre uma oportunidade. Eu vejo com bons olhos, assim. Eu acho que é melhor ter, né? Às vezes você escuta críticas na área da responsabilidade social, ambiental. Ah, mas essa empresa poderia fazer muito mais, poderia ter. Uhum. Quanto que é do faturamento? Cara, eu sou assim da seguinte teoria: é melhor fazer pouco do que não fazer, Sim. entendeu? Assim, e você tem o seu discernimento de aproveitar o que tem, né? Eu trabalho numa organização que tem projeto com a Shell, que é uma petroleira, há 25 anos, né? Um projeto de capacitação profissional, de inclusão de jovens e tal. Então, assim, cara, que bom que a Shell tem. Ah, mas é uma empresa de petróleo? Pô, Sim. e o petróleo me fez chegar aqui, né? Porque eu saí de carro Sim. e cheguei aqui. Sim. Então, assim, a gente precisa saber
fazer as críticas de uma forma construtiva, né? De uma forma, bom, que pode fazer mais? O que mais? Né? Vamos propor, né? Como fazer melhor? Né? Quando, na época do mestrado, foi ótimo ter trancado, porque quando eu voltei, eu usei para estudar um estudo de caso do Grupo Pão de Açúcar, que era a maior organização do varejo nacional e tinha um programa de comercialização de produtos orgânicos. Tinha mel do Xingu, tinha produtos da cooperativa que eu fui visitar. Hoje ainda tem alguma coisa, mais ou menos, né? E algumas pessoas me falaram, mas quanto que é o Caras do Brasil, que era o nome do programa, do faturamento do Pão de Açúcar? Né? E eu, na dissertação, eu coloquei observações sobre isso. Eu não tinha informação sobre quanto que era. Mas para aqueles empreendedores, microempreendedores do Xingu, de Santa Catarina, da favela, era mais da metade do faturamento. Então, assim, é disso que se trata. Né? Então, é claro que aos governos também cabe o monitoramento, saber o que discernir, né, até pelo incentivo. Né? Tem governos que dão incentivos para empresas que têm ações socioambientais. Agora, para o empreendedor, ele não está muito preocupado quanto que se aquilo é uma perfumaria ou não é. Ele quer aproveitar aquilo. Né? E a floresta de pé, né? A comunidade saudável, incluída, né? A redução das desigualdades sociais, a gente precisa de todo real, de todo dólar é bem-vindo. E você acha que essa questão da economia em si, se a economia vai mal, essa parte da economia mais social, ela também vai mal? O que você acha? Tem inter-relação? As empresas, elas investem menos nessa parte do social ou não? Não, estando crise ou não, tem uma porcentagem que é direcionada para isso. É por isso que eu sou social-democrata. É por isso que eu acredito no papel do Estado na economia. Não é influenciar, colocar a mão em tudo, não é influenciar tudo, mas é dar os direcionamentos. Né? Então, quando você está numa crise, mas você baixa o IPI para carros elétricos, sim, né? Mas você zera um imposto relacionado à reciclagem, você está incentivando mecanismos, está induzindo o desenvolvimento de áreas que têm uma pegada social, ambiental, né? Então é por aí que eu vejo. As crises elas vão acontecer, a gente já viveu e nós vamos viver outras, mas o Estado tem esse papel, né, de indutor do desenvolvimento e dos pontos certos. E nas pequenas prefeituras você precisa ter bem mapeados esses meandros da tomada de recursos, né, da captação junto aos financiadores, principalmente nesses momentos, né, de crise, de instabilidade. Ô Christian, antes da gente dar continuidade aqui, eu queria tá passando na nossa TV os nossos parceiros, né, os nossos patrocinadores. O estúdio agora ele está sendo patrocinado e apoiado pela Acesse, que é uma provedora de internet da nossa região. Ela atende 31 municípios. Eu e o Moisés, nós tivemos a oportunidade de conhecer lá, né, a sede deles em Espera Feliz, que é em Minas Gerais, aqui perto da divisa aqui do Espírito Santo. E nós temos uma notícia boa, né? Nós vamos, a partir do começo do ano, né, de 2026, nós vamos começar a ter os nossos programas também disponíveis na Acesse Play, que é um aplicativo da Acesse, que ela disponibiliza mais de 20 canais, né, os canais conhecidos por todo mundo, é Globo, é Record, né, SBT e tal. E a gente vai ter lá o Pod Studios TV, onde as pessoas vão poder acessar todos os programas gravados no Pod Studios, né, os próximos, os futuros, e os do passado também, né, desde o que a gente começou há 2 anos atrás, a gente vai disponibilizar também. Então, a partir do ano que vem, nós vamos disponibilizar os nossos programas, tanto no YouTube quanto na Acesse Play, em parceria com a Acesse.
né, atendendo aí os clientes da Acesse, né, que são mais de 60 mil clientes, fora as milhares de empresas que eles, né, atendem também. Então, mandar um abraço aí para o Adriano, né, que atendeu a gente lá. A gente está te esperando aqui, Adriano, para, né, para uma conversa aqui também, falar sobre a Acesse para a gente aqui também. E é uma empresa que começou pequena no interior e hoje, assim, tá com uma estrutura gigantesca, é impressionante a estrutura deles lá, cara, assim, não foge nada de uma provedora de internet de grande centro, entendeu? E a gente tem outros apoiadores, né? Tem o Mimos da G, que faz essas canequinhas, que inclusive a gente vai te presentear com uma aí também para você levar, botar em cima da sua mesa lá. Nós temos o Adonai, né, que é o Will lá no a agência de marketing, que trabalha junto com a gente aqui essa parte de marketing, entendeu? A gente atende clientes nessa área também. A gente tem feito é, assessorias, né, a influencers, né? Então, ajudando na carreira dos influencers, a gente tem feito muito aqui também, venda, né, de infoprodutos, videoaulas, né? Então, a gente, 2026, nós vamos pegar pesado aqui, né, na questão da produção de videoaulas, né? Então, nós vamos ter várias videoaulas sendo gravadas aqui de várias áreas, né? Nós vamos ter o programa do Hospital São Vicente aqui também, vai ter o podcast do Hospital São Vicente aqui em 2026, a gente vai começar a gravar também, né, convidando os médicos, os funcionários, né, os políticos que ajudaram o hospital com os recursos, entendeu? Então tem muita coisa para fazer, né? O Grupo Extrair, a minha empresa também, eu também trabalho com captação de recursos, você sabe disso, né? A gente faz para o o Moisés está não deixando de esquecer lá o rei do curso. Moisés, hoje ele já vendeu, não vendeu tanto curso hoje, vendeu só 50, porque ele dormiu até meio-dia, porque estava de ressaca. E, e não vendeu muito curso hoje, mas é o rei do curso, Moisés, procure ele. Quer fazer qualquer tipo de curso, rei do curso. É o nosso. Meu cara. É o cara aqui que ele, inclusive, você viu que ele toma conta das câmeras de tudo aqui. Além disso, ele Sim. tem tempo de vender curso ainda. Empreendedor. Então, Cris, dando continuidade aí, né, à nossa conversa, eu queria, né, a gente conversar um pouco sobre economia em si. Sim. Né? A gente tá uma confusão danada aí, né? Porque 2026 está vindo aí e a economia também a gente já fica perdido, Sim. né? E quando a gente vai falar alguma coisa também no banco também, eles falam isso. Ah, mas o mercado está instável. Nunca está estável, né? O mercado nunca está estável. Você vai pedir o gerente do banco para baixar o juro um pouquinho lá para a gente pegar um dinheirinho com juro mais baixo. Ah, o mercado está instável. Eu falei, quando tiver estável, você me avisa, que aí eu vou mudar o nome de Brasil para outro país, o nome de outro país, né? Então. Então, essa é uma questão estrutural, né, no Brasil, assim, falando de economia de forma mais macro, né? Antes, quais são as duas maneiras que um governo administra a economia? Você tem política monetária e política fiscal. São dois braços. Vamos imaginar aqui uma pessoa tem dois braços para administrar alguma coisa. Um braço são os juros, a política monetária, principal mecanismo de administração da economia pelo lado monetário, ou seja, pelo lado do dinheiro, são os juros. Os juros são o preço do dinheiro. Quanto custa o dinheiro? Quanto custa eu tomar hoje para pagar daqui a 30 dias, daqui a um ano? Esse custo se chama juros. E nós temos, desse lado, uma questão estrutural, que nós temos uma memória inflacionária. Nós temos uma economia que durante muito tempo gastou mais, governos que gastaram mais do que arrecadavam, né? Isso gerou essa instabilidade,
a qual a gerente do banco se coloca para você, ela vem desses juros altos, porque a meta do Banco Central, dentro desse braço de política monetária, é administrar a inflação. Uhum. A inflação é a média de variação dos preços na economia. No Brasil, você tem o IPCA do IBGE, é o indicador, né, buscado ali, monitorado pelo governo para ser a inflação oficial do país. Quando você ouvir IPCA, variou, é o índice de inflação que serve de métrica para o Banco Central. Estamos ainda no braço monetário, tá? Que é, inclusive, ainda não fomos para o outro braço. Que é inclusive o que o pessoal usa para aluguel, né? Aluguel tem muito GPM. Que é que já é um outro índice de preços. O IPCA é um índice de preço ao consumidor. O IGP, ele é um índice de preços médio, então ele pega também atacado, ele pega construção civil. É uma cesta de... Pois é, cara, mas aí... Por isso que ele é usado no aluguel, porque aluguel tem... Mas só te cortando, eu tenho um aluguel, minha casa é alugada. A dona da casa, ela colocou lá um índice do governo. Ela não colocou qual que é. Ela precisa colocar no contrato, porque aí quem faz isso vale qual é o maior. Então esse ano eu vou usar o IGP, esse ano eu vou usar o IPCA. Porque o certo é já usar o GPM. Certo é você... Não, pode ser o IPCA. O certo é você combinar um índice. Porque ela falou, porque assim, igual você falou, se fosse GPM, ela tinha que baixar o aluguel, porque deu negativo esse ano. O IPCA deu 4,6, então ela foi para o IPCA. Então, aí é a questão. Quando você vai assinar um contrato de aluguel, que esteja nítido ali, claro, qual é o índice de reajuste. Isso aí é bom, né, cara? Porque assim, vai chegar um momento que o IPCA vai estar baixo também e o IGPM vai estar mais alto. A gente já teve IPCA negativo, né? Então, assim, é importante ter esse... Então, é importante você ter esse tipo de acordo, essa clareza na assinatura. Mas eu volto para a questão mais macro. Só te cortando que eu lembrei disso. Mas é isso que interessa mais a quem está assistindo. Às vezes são os exemplos práticos. Porque assim, eu não sabia disso, entendeu? Mas falando de... Quem me ensinou foi IA. Tentando dar exemplos práticos, eu estou com esse lance do braço. Sim, o braço da política monetária, o instrumento são os juros. Por que os juros, aí tentando traduzir, né, do economês para a realidade? Por que os juros são usados para conter a inflação? Lembra que eu falei que os juros são o preço do dinheiro? Então você eleva os juros, você está elevando o preço. O que acontece com o preço se eu elevar o preço da banana na feira? Eu vou vender menos banana, as pessoas vão procurar menos banana, vão comprar maçã. Uma outra fruta, porque a banana está muito cara. A não ser que seja um item igual arroz e feijão, né, que é essencial, né? Aí é um termo que os economistas chamam de elasticidade de preço. Elasticidade. Quer dizer, quanto que varia a demanda de acordo com uma variação do preço. Sim. Né? Então, é maior a elasticidade ou menor de acordo com a essencialidade, quanto que aquilo é essencial na sua vida. Né? No caso do dinheiro, né, as pessoas tendem a pegar menos dinheiro se os juros está elevado. Então, o Banco Central ele tem como objetivo, o objetivo do Banco Central, e o Banco Central no Brasil, ele é independente, se tornou independente nos últimos anos, e isso é bom, no meu entendimento, como economista, porque preserva a autonomia do Banco Central. E a gente tem no Brasil 3 questões muito importantes. O câmbio é flutuante, então tem mais banana, tem menos banana, flutua de acordo com aquilo ali, isso é importante para uma economia se levar a sério, né? Você tem metas de inflação, então não é a moda Bangu, né? Você tem ali a expectativa é tudo na economia.
A pessoa saber minimamente para onde está O indo. que pode, A né? economia é um transatlântico, não é um barquinho. Uhum. Então, as pessoas precisam saber mais ou menos para onde está indo. Então, você tem metas de inflação, você tem um Banco Central perseguindo uma meta, que no Brasil é de 3%, podendo variar 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, 3 podendo ir a 4,5% ou a 1,5%. E a gente está com 4,2%. Uhum. Não tá ruim. Então, Não tá estamos... ruim, né? Já esteve pior nos últimos anos. Mas aí o Banco Central elevou os juros. Tá? Vou voltar para isso. Mas só para não perder o fio da meada, quais são os três? Câmbio flutuante. Então, varia de acordo com o mercado. O Banco Central intervém quando tem oscilações muito fortes. As metas de inflação e uma política fiscal que se pretende séria, né? O que hoje a gente tem é o teto de... Tivemos o teto de gastos, agora é o arcabouço fiscal, né? Então, essas regras macroeconômicas, na economia você tem a macroeconomia, que cuida de países, geopolítica, cenário internacional e nacional, e tem a microeconomia, que fala do consumo a família, a empresa, né? Você maximizar lucro na sua empresa, você organizar o seu orçamento da família. Isso é a microeconomia. Tá? São as duas grandes áreas de estudo da economia. Então, por esse braço monetário, você tem os juros. Então, o Banco Central elevou demais os juros, e hoje são 15% ao ano, porque ele queria conter a inflação, e ele conseguiu. Então, é daí que essa instabilidade, ela poderia falar, Sandro, os juros básicos estão muito elevados, as pessoas que estão endividadas uma parte estão ficando inadimplentes, então o banco precisa, a nossa política precisa conversar com esse cenário. Essa é a política monetária. O outro braço é a política fiscal. O que é a política fiscal? É como um governo administra suas finanças. Esse que é o problema. Né? O governo arrecada e gasta, investe. Né? Então, a política fiscal é a administração disso. É administrar o que entra, receita, e o que sai, despesa, / investimento. Então, no Brasil, você tem uma dificuldade muito grande de conter o gasto do governo. Porque esse gasto do governo passa pelo Congresso. Então, assim, entra governo, sai governo, você tem dificuldade nisso. Porque o governo depende do que os sociólogos chamam de política de coalizão, né? Democracia de coalizão, depende de centrão, depende daquelas emendas dos parlamentares e tal. Então, tem uma dificuldade muito grande de cortar reforma administrativa que tramita no Congresso, que talvez ano que vem saia. É uma coisa que demora muito, você precisa de 2 turnos na Câmara, no Senado, para aprovar uma reforma que vá fazer com que o Estado funcione de forma mais eficiente. Aí você se depara com a ação de lobbies, de sindicatos, que não querem tanto essa eficiência, que não querem corte de privilégios. Então é muito difícil você, o outro braço, eu falei de juros, aí você começa a entender por que os juros são tão altos. Porque você começa a ter que fazer muita força com a monetária, porque na fiscal você não consegue andar. Mas, Cris, você não acha, cara, assim, pensando com pessimismo, assim, cara, a gente vai sofrer o resto da vida com esse negócio de juros altos aí, tentando manter a inflação, porque essa questão de diminuir o gasto público, cara, eu acho que é impossível. Cara, as vitórias... Pelas exigências, por tudo que tem, essa questão de esquerda com direita, essa briga aí que tá uma palhaçada danada, essa bobeira de briga, véio. O país é um só, né? Então eu acho assim que é muito difícil. Não, é difícil, Sandro, mas assim, tem um livro que eu gosto muito, se chama Nem Céu Nem Inferno, que fala da história do Brasil, política, econômica, cultural, das vitórias e das derrotas, assim. E a gente tende a focar muito nas derrotas, né? E assim, não tem jeito, não tem alternativa a não ser, bom, pelo menos no meu entendimento, não tem alternativa a não ser votar, a não ser
você ter esses ganhos que você tem diários, né, semanais, de você conseguir em 94 um plano real, de você conseguir metas de inflação, de você conseguir um Banco Central autônomo. São essas vitórias que você vai conquistando, uma Constituição de 88 que foi a Constituição cidadã, né, que é uma Constituição elogiada por juristas do mundo inteiro, né? E o trabalho ali de formiguinha, né, nosso, você aqui com seu podcast, incentivando o diálogo, são as pequenas prefeituras ali procurando recursos junto aos governos do Estado, federal. Cara, não tem muita alternativa. A gente... e aí você tem formas, né, de o governo atuar, os juros estão elevados e tal, abrir, né, você tem maneiras de abrir mais o mercado, né, a gente sempre foi refém de bancos, né, hoje em dia você tem as fintechs aí que você pode acessar com mas que estão querendo taxar também, né? Mas aí, cara, assim, não tem jeito, tem que taxar também, né? Não dá para... Essa conversa de ter banco digital com zero de taxa vai acabar isso. Não, mas aí também tem que ter cuidado, né? Porque você tomar crédito em instituições aí da esquina é complicado. Mas assim, eu acredito muito, assim, as pedras que eu quebrei lá procurando ser um economista, trabalhando com desenvolvimento local, com pobreza, com redução de desigualdade, inclusão produtiva, capacitação profissional. Cara, hoje eu olho e falo, a gente teve conquistas importantes, sim. Mas com risco... De lá para cá, né, a gente tinha um programa que era o Bolsa Escola, que virou o Bolsa Família, e que depois vieram as cotas, e a gente tem hoje uma inclusão de famílias que a gente não tinha. A gente tem mecanismos de combate à pobreza que a gente não tinha. Isso é uma vitória da sociedade brasileira. Mas, Cristian, a gente tem que estar sempre atento, porque, igual, por exemplo, teve governo aí que quis acabar com o Sistema S, né, cara? Um sistema, né, que você trabalhou muito tempo. Eu trabalhei também. Eu sou consultor do Sistema S, entendeu? Eu tenho 20 anos que eu trabalho com o Sistema S. E eu vejo tem coisa errada? Tem, pô, mas não precisa de acabar para resolver, pô, você pode melhorar a gestão, aparar as arestas, né? Você não precisa acabar com o negócio, né, cara? Eu vejo o Sistema S, um grande desafio do Sistema S é não precisar do compulsório. O Sistema S, ele funciona, para quem está nos assistindo e não conhece, foi um sistema criado lá junto da criação da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, lá por Vargas, né, nos anos 50, e foi criado para formar profissionais para a indústria, para o comércio, para os serviços, pelo SENAC, pelo Senai, Indústria, SENAC, Comércio, Serviços, e oferecer serviços de saúde, de turismo, para os funcionários também pelo SESC Cultura, SESC e SESI. Né? Então, eu vejo que assim, o compulsório é 1%, 1,5%, 2% da folha salarial das empresas, com um determinado número de funcionários, que elas arrecadam entre 1% e 2% para esse sistema que financia cursos técnicos, profissionalizantes, que tem essa pegada social. Né? O grande desafio, a meu ver, é que o Sistema S, durante muitos anos, como ele ficou dependente, como ele tem essa receita certa, em alguns casos ele se acomodou. Então eu tenho essa receita e tal. Então eu tendo passado pelo Sistema S, eu vejo um esforço de as atividades do Sistema S também se manterem. E as empresas que usam o Sistema S enxergarem valor por esse valor que elas pagam. Porque
ele gera também serviços para as empresas. Sim. Então, assim, você tem um supermercado que precisa cumprir a lei, por exemplo, do jovem aprendiz. Sim. Então, ele paga o Sistema S e ele tem o jovem formado pelo Senac, pelo Senai. Entende? Então, precisa também divulgar para as empresas e para a população que é uma troca. Então, há o recurso, que não é um recurso público, é um recurso privado, transmitido ao Sistema S pelo INSS, que é quem recolhe. Então, esse recurso é repassado e ele é administrado por essas organizações, né? Então, assim, precisa de um pouco mais de divulgação, de clareza para a população e para os empresários do que é, né, o sistema, e que ele também tenha lucro nas suas atividades, porque o Sistema S ele não presta só serviços sociais. Ele não só tem o curso técnico para as grandes empresas e jovem aprendiz. Ele também vende cursos, ele também tem hotéis, ele também presta consultorias, né, para prefeituras, para empresas. Então é uma questão de amadurecimento, eu vejo assim. Né? Eu já conheci gestor, já trabalhei em áreas do Sistema S que eram autônomas. Trabalhei em áreas de responsabilidade social da Feijão que tinha a sua própria receita. Não precisava de compulsório. Né? E outras áreas da Feijão e por onde eu passei, FEComércio, Senac, que precisavam. Né? Então isso vai muito do gestor, vai muito da liderança. Né? E eu, assim, o Sistema S faz parte da minha vida. Assim, foram 18 anos que eu assim, aprendi muito e vejo assim que antes de eu entrar não sabia, né, muito bem o que era, o que fazia. Né? E vejo que isso é muito comum. Inclusive agora o Sistema S está me dando a oportunidade de fazer um MBA. Eu ganhei uma bolsa, né? MBA de Marketing Digital e Estratégia de Vendas, pelo Sistema S ligado à cooperativa, que é o Sescop, né? Então a gente faz o curso foi disponibilizado para vários integrantes de cooperativas, né? Do estado do Rio, e nós conseguimos, e a gente está aí estudando aí, ficar 13 meses estudando e fazendo um MBA. Legal. Então, o Sistema S, cara, ajuda muito, né, cara? Sim. E cumpre um papel onde muitas vezes ninguém quer atuar. Né? Então, assim, você vê que eu tenho uma ligação muito grande com Senac, Sesc, FEComércio, Feijão, tive, né, pela minha trajetória. Quando eu vejo o Sesc aqui na Praça de Bom Jesus, fico muito feliz. Legal, né? Porque, assim, é isso. Vir onde, muitas vezes, em lugares onde o frete nunca é grátis, sabe? Onde, às vezes, não é uma passagem. Não é ali, né? Um lugar que muita gente não quer vir. Né? E aí vem o Sistema S, vem organizações como o SESC. Cris, foi até bom você lembrar, né, dessa questão do SESC, porque esse foi um projeto meu, entendeu? Quando eu estava como coordenador de indústria e comércio, né, da prefeitura, e o diretor regional da FEComércio, que é o Edmilson Ladeira, vou dar um abraço para ele. Eu conheço o Edmilson. Edmilson, gente ele boa demais. Presidente do Sindicato de Itaperuna. Presidente, E ele falou, Sandro, tem oportunidade aí e tal, mas o pessoal de Itaperuna, e ele é de Itaperuna, né? O cara falou, o pessoal de Itaperuna não tá correndo... muito com ele no Flamengo, né? Sede da FEComércio. Aí ele, o pessoal tá correndo atrás, não, se quiser correr atrás aí e tal. Eu falei, não, vamos... Aí desenhei os projetos, falei com o prefeito, fomos nós para Itaperuna, uma reunião lá, ia ter um jantar lá e o doutor Queiroz ia estar lá, entendeu? Aí eu levei os 3 projetos, cara, em 2023 isso. E eu falei assim, cara, eu tenho que emplacar os 3, falei pro prefeito, né? Rapaz, será que vai conseguir pedir 3 de uma vez? Eu falei, não, pedir não custa nada, né, cara? E o Sesc nunca tinha feito nada em Bom Jesus, entendeu? Né, o trabalho com o Sesc, apesar de ter o comércio muito forte em Bom Jesus, nunca fez nada. E a gente foi, né, a gente tava precisando do recurso para dar continuidade ao Festival do Chorinho, né, que o SESI tinha
falado que não ia fazer mais, né? Então Uhum. ficava difícil para a prefeitura arcar, né, com a estrutura, porque os artistas que vão no Festival Chorinho são artistas caros, né? E a gente fez o projeto, conseguimos o Chorinho, conseguimos o. E foi engraçado que quando eu cheguei para conversar com ele no hotel, antes do jantar, eu falei, vamos no. O Edmundo falou, Sandro, vai no hotel, conversa com ele antes do jantar. No Aham. jantar vai ter todo mundo pedindo ele. Você vai lá e Sim. pede antes. O Queiroz é muito solícito. Cara, nossa, mas muito. Aí a gente conversando com ele e tal. Aí eu falei assim, tal, tô aqui te pedindo recurso, e tal. Assim, uma passagem muito interessante. É, Aí ele falou, o que que é? Bom, tem um chorinho que a gente faz há 12 anos lá por coincidência, o projeto Chorinho, foi eu que escrevi, eu que desenhei também, com a ajuda do Savinho, né, na época. E, eu explicando para ele o chorinho e tal, ele falou, quanto você precisa? Eu falei, é tanto. Aí ele falou, tá bom, dá para apoiar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, mas doutor, não é só isso, precisava também. Por falar em chorinho. É, falar em chorinho, vou dar mais um chorinho. A gente tem um evento na praça, na Festa de Agosto, chama Tenda Cultural, que reúne o pessoal que vem de fora, de Bom Jesus, o pessoal que está fora. É um evento para família, um evento mais tranquilo, diferente lá do Parque de Exposição e tal. Uhum. Aí falou. Aí eu botei tudo, né, cara? Botei show de drone, botei. Assim, vou pedir tudo de uma vez. Sim. E o que ele puder dar, ele dá. Aí eu falei. Ele falou, é quanto? Eu falei, é tanto. Aí ele falou, mas por que que é isso? Eu falei, porque isso. Eu falei, ó, vai dar pra fazer aí. Mas esse negócio de show de drone, é, show do outdoor lá, que você coloca eu sou doido pra aquilo vindo no Bom Jesus. Você faz uma projeção na igreja, assim, cara. Eu vi na televisão esse dia do Natal, fica linda a projeção. Eu vi na Austrália, muito Uhum. maneiro. Mas é caro pra caramba. Aí ele falou, ó, dá pra trazer, mas não dá pra trazer isso aqui não, que é muito caro. Eu falei, Uhum. não, beleza, tá aprovado. Aí eu falei com ele assim, cara, mas ô, presidente, tem mais um, cara. E eu assim, eu tô até sem graça de te pedir, né, que você já aprovou dois, vai aprovar mais um, né? A gente fica sem graça, né? Ele falou assim, ó, eu acabei de ser reeleito para pro FEComércio, né? Sim. Para SESC, FEComércio. E eu pedi voto até pro meu concorrente, até pro meu adversário na eleição. Eu pensei, o máximo que eu posso ter é um não. Ele não vai me matar, não vai fazer nada, não vai me bater, não vai fazer nada. O máximo que ele vai falar é não, eu sou candidato, eu não vou votar em você, não. Então você pode pedir, o máximo que eu Uhum. posso falar com você é um não. Sim. Aí eu falei, não, tem um evento que a gente precisa criar um evento de Natal lá para o comércio e tal. Aí eu falei, é tanto, não era um valor muito alto. Aí o pessoal falou, rapaz, você arrancou o couro do cara. Chegou lá, chegou lá no jantar, os empresários de Itaperuna chegaram pedindo para ele, ele falou, ó, já tá tudo na mão do Sandro ali, ó, já pediu tudo, não tem mais nada para. Boa, Mas boa. foi assim, mas foi bem legal que hoje continua até hoje, né? Uhum. Todos os anos tem aí os eventos do Sesc aí que ajuda muito. E foi o primeiro município da região a receber, né, esse Uhum. trabalho do Sesc, esse trabalho Sim. cultural. Sim. Aí depois começou a vir para os outros municípios, entendeu? Aí começou a ter Uhum. Itaperuna, Cardoso Moreira. Então hoje na região toda tem Sim. o Sesc, né? Então é bem legal. Mas voltando ao assunto economia, ô Christian, essa questão você falando aí da economia e o nosso ministro da economia está para sair, para ser trocado, né? O que que Uhum. você acha? Você acha que vai mudar alguma coisa do caminho? Quem você cogita alguém pro lugar dele já? O mercado já fala em algum nome? E aí? Olha, Sandro, ano que vem, ano de eleição, É, né? Então, assim, ano de eleição tem sempre duas. A economia é sempre um cobertor curto, sabe? Aí sempre você puxa daqui, descobre dali. É um ano
eleição majoritária, governo federal, governo estadual, de um lado você tem uma incerteza, e a saída dele vem daí, né? De concorrer ou não concorrer, para onde vai concorrer. Você tem uma incerteza que... Lembra que eu falei que os juros estão altos? Então você tem... Os juros altos, eles levam as pessoas a guardar o dinheiro, né? Porque, pô, se eu guardando no banco, eu vou ter um retorno alto, por que eu vou abrir uma filial? Por que eu vou abrir uma Investir, empresa? né? Por que eu vou contratar mais uma pessoa? Por que eu vou trocar de carro? A pessoa pensa duas vezes. Então, isso já ajuda a inibir a economia. Então, a gente tem um crescimento previsto para o ano que vem de 2%. A economia tem gerado em torno de 2% por conta desse juro muito alto que desaquece a economia e ajuda a conter a inflação. Lembra que eu falei que muita gente... É uma faca de dois legumes, né? Como diz o outro. Você tem ali. Então, você tem um cenário de eleições que geram incerteza, com juros altos mais ainda. Então, pô, vou deixar meu dinheiro no banco aqui, porque, né, títulos públicos que pagam bem, acima da inflação, e está tudo certo. Por outro lado, os governos, eles têm uma lógica que é, o primeiro ano, quando um governante toma posse, ele está com capital político lá no alto. Então, é um ano que eles falam que é o ano da maldade. Eu preciso fazer ajuste, eu preciso adequar funcionalismo, preciso cortar pessoal, preciso baixar uma norma da Previdência, alguma coisa. É ali no primeiro, máximo segundo ano. Chega no quarto ano de mandato, é o ano de asfaltar rua, é o ano de dar aumento. Então, tem muito essa lógica em prefeituras, governos estaduais, governos no governo federal. Então, são duas forças que se contrapõem, né? De um lado, uma incerteza, juros elevados ainda, mas estão caindo, mas ainda elevados, né? Um cenário de incerteza em função das eleições. Você também não sabe quem vem, quem vai ganhar, quem fica vai essa ser coisa, o candidato, né? E de outro, um ano de gasto público mais forte, né? Então, são forças que se contrapõem. O que a gente espera é que, independente de quem assuma ou vá concorrer às eleições, é um debate técnico, né? Quais são as propostas, né? A gente tem hoje as redes sociais, estamos aqui numa rede social, né? Que a gente usa as redes sociais para aprofundar a discussão, quais são as propostas, para não ficar agredindo, porque agressão por agressão, a gente já vive um cenário de tanta violência, de tanto desrespeito, né? Então, pelo menos na hora de discutir política pública, vamos falar quais são as propostas, né? O que você pensa sobre isso, né? E as redes sociais, eu até saía de Facebook, de Instagram, porque eu não tinha mais paciência, assim, e nem tempo para... Estamos aqui numa rede social, mas numa rede social de conteúdo, que aprofunda, que traz vozes, né? Isso eu acho legal. Eu até tenho uma conta no Instagram para poder assistir. Você vai me mandar um vídeo, eu vou lá assistir. Mas assim, ficar acompanhando a vida dos outros, ficar discutindo se é o político A, se é o político B, isso eu cansei, cara. Então, assim... porque você acaba desgastando, né, cara? Sem necessidade. Não leva nada. Né? Não leva nada, você não convence, porque o doutrinado já, o convertido, você não vai convencer. Cristian, é o que eu falo também, cara. Você vai em Brasília, todo mundo é amiguinho, todo mundo conversa a mesma palavra. Aqui que fica brigaiada no interior, fica brigaiada, entendeu? Fica briga, discussão. Você vai lá em Brasília, o ambiente lá é outro, cara. Por isso que eu convido todo mundo a ir em Brasília visitar lá, ir na Câmara, ver como é que funciona, ir no Senado, para ver como é que funciona. Porque os caras ficam discutindo, defendendo A ou B aqui, vai chegar lá, os caras lá estão paz e amor lá. E você que compartilha o que você não sabe a fonte e compartilha, você chega àquela verdade que você quer ouvir, você compartilha, você está ajudando. Né? Você está disseminando, às vezes, uma fake news, está disseminando, difamando uma pessoa que você não sabe. Aí depois você... não, é inteligência artificial. É mentira. Só que daí... Já foi. Cara. E ninguém manda. Olha só, o que eu mandei para você aí é mentira, a pessoa não manda. Entendeu?
E Então, isso é assim, perigoso, né, cara? E é perigoso é, porque a gente vê que acontece coisas aí, né, cara? Às vezes o nego mata o cara por já uma coisa, aconteceu, né, cara? já aconteceu. É uma loucura. A rede social tem que ter muito cuidado. Então, por isso que a gente, quando a gente montou o estúdio aqui, a gente sempre prezou por isso, entendeu, Christian? Não Uhum, criar, não entrar em polêmica, entendeu? uhum. A gente não quer, né, que as pessoas assistam a gente por ter polêmica em alguma parte, em algum programa nosso aqui no estúdio. A gente quer que assista por ter conteúdo, por ter conhecimento, entendeu? A polêmica, ela, se for uma discussão técnica, se Eu for, tô falando né? polêmica de, Agora, a né? polêmica da lacração é É, que me incomoda, entendeu? sabe? É você, por exemplo, no jornalismo esportivo, uns canais que você vê no YouTube que usam aquilo ali só para criar Sim. polêmica, para poder ganhar audiência, engajamento. Aí que eu acho que não é por aí, né? Assim, Igual no você. Botafogo, pô. Falaram, né, Moisés? Os caras falando do meu Botafogo tá nem na história aí do Flamengo aí, e falando do o meu Botafogo já tá quietinho lá, rapaz. Larga ele lá. Né? Lembrando o Botafogo do ano passado, entendeu? Entendeu? Então é difícil. Mas o Christian, e com relação, né, a gente já tá, né, a conversa é tão boa que a gente nem vê o tempo passar. Sim. A questão, cara, da economia, o que que você vê, né, que você tá mais de fora da nossa região, né, você como economista, o que que você vê da nossa região em relação à economia? O que que a gente precisa ter para realmente alavancar, né, a região falando em região noroeste, Sim. esquecendo da norte, esquecendo de Campos, né, pensando mais em noroeste, né, Bom Jesus, Itaperuna, né? Você acha que tem alguma coisa, alguma ação, alguma coisa que a gente possa desenvolver na nossa, que inclusive pode ser criado debate aqui, porque assim, ano que vem a gente vai receber muito político aqui no nosso estúdio, se Deus quiser, até mesmo para a gente discutir essas coisas, tanto do lado do Espírito Santo, que é nosso vizinho aqui, que é a mesma coisa, a gente está todo mundo junto, e do lado do estado do Rio, entendeu? Mas a gente tem muita coisa para resolver, muito problema, né, cara? Então, é, eu não conheço as favelas do Rio, conheço só algumas, né, cara? Mas eu conheço as de Bom Jesus, eu sei das dificuldades. A gente faz trabalho social aí, algumas, né? E a gente sabe da dificuldade que a gente tem em outros municípios também. Então, eu queria que você, assim, como economista, o que que você vê da nossa região, olhando de fora, assim, pô, eu vejo lá a nossa região, a região lá da minha família, eu acho que é assim, deveria ter isso, aquilo que não tem, isso aí poderia ajudar no desenvolvimento, entendeu? É, É difícil, né, essa cara? pergunta, ela gera, assim, muitas questões, né? Primeiro, assim, eu vejo a região como, olhando de uma forma mais macro, olhando toda o estado do Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro, foi uma região muito castigada, né? É uma região que desmatou demais, né? E depois de muitas culturas, veio o gado, né? Aquele socando a terra. Uhum. Então você viaja aqui por Pádua, Bom Jesus, Itaperuna, você vê vários morros pelados, Muita área né? Onde degradada. não nasce nada, né? É. Então isso é uma herança assim que eu penso que deveria nos fazer refletir, né? Assim, caraca, que relação que eu tive com esse território, né? Uhum. Que relação agressiva, né? Você vê, eu gosto muito de floresta, de mata, eu gosto muito da região de Friburgo. Cara, ali foi uma outra relação, sabe? Diferença, né? Você vê Até a temperatura, né, cara? O clima, ali na né? região de Friburgo, a natureza é o protagonista. Então, o agricultor ele não precisa nem plantar. Ele constrói uma casinha, aluga, porque a pessoa quer ir para lá Tem um para ouvir o turismo rural. passarinho, para tomar um banho de rio, sabe? Então, isso é um ativo que a gente tinha aqui, É. né? Que a floresta, a Mata Atlântica cobria tudo isso aqui, Sim. né? Então, indo um pouco mais atrás nessa conversa, né? Então, eu acho que foi uma relação muito agressiva do homem com
com o território, né? Uhum. Eu acho que isso deve sempre estar no pano de fundo ali, para a gente pensar, né, a terra, pensar o desenvolvimento, né? No mais, assim, é uma tendência das economias migrarem para o setor de serviços. Isso não é Bom Jesus, não é Itaperuna, não é Rio, não é Londres. As economias migram para o setor de serviços como natureza. Por quê? A tecnologia avança, as pessoas saem do campo, vão para a cidade, querem conforto, não querem mais ficar apertando parafuso, não querem mais plantar, viver na roça. Então, as economias migram paulatinamente para o setor de serviços. Claro, mas ninguém trabalha na indústria, ninguém trabalha na agropecuária? Trabalha. Mas trabalha com máquina, trabalha com apoio, né? O braçal diminui muito. O braçal vai diminuindo. Isso você percebe também nas economias aqui da região. Você também, quando eu venho para cá, eu fico 6 meses, 1 ano, já aconteceu de ficar sem via, eu vejo mais uma faculdade, eu vejo mais um hospital, então eu vejo isso acontecendo na economia da região, mais um restaurante, e vejo, e a gente precisa enxergar isso na formação profissional. Porque também, em paralelo, aí é um plus aí na história, você tem um envelhecimento da população. Então você tem um cenário em que as economias normalmente já inflam década a década o setor de serviços, e no Brasil você tem um envelhecimento da população que é uma certeza. Na economia você tem poucas certezas. Então, quando você tem uma certeza, você tem que se agarrar nela. Então, eu diria que uma certeza que a gente tem, seja para Bom Jesus, para Itaperuna, para Rio de Janeiro, para Niterói, é que a população está envelhecendo. Essa população vai demandar mais serviços médicos, serviços a domicílios, uma pessoa que mexa no computador, que conserte uma televisão, né? Que leve um remédio em casa, um cuidador de idoso, né? Então você vai precisar abrir menos no futuro creche e abrir mais abrigo de idosos, abrir hotel de idosos. Né? Mas você então, acha que isso é só da região ou é do Brasil todo? Não, isso não é do Brasil todo. Isso é porque esse boom demográfico que a gente tem agora de jovens, isso vai se esvair ao longo das próximas décadas. Né? Então a gente tem esse bônus demográfico agora, é uma coisa do Brasil. Você não tem isso nos Estados Unidos, na França, na Austrália. Isso é uma coisa que a gente tem hoje no Brasil. E é uma oportunidade. E os casais tendo menos filhos, né? Exatamente. Então, a gente tem isso hoje, tem tempo para se preparar para isso, e quem vai estudar, né? Eu quero fazer uma faculdade e tal, ou eu estou estudando. Né? Você já tem que começar a pensar, quando você se formar, ou lá no futuro, quando você for procurar emprego, para onde está indo a economia. E essa é uma certeza que a gente tem. Né? Então, além de tudo, os serviços na área de educação, eles são muito importantes para o desenvolvimento. Porque onde você tem uma universidade, uma faculdade, você está gerando conhecimento. Você está gerando profissionais. Né? Então, se uma economia se preocupa com isso, ela vai aumentar o seu potencial de crescimento. Então, assim, falei de meio ambiente, falei de formação profissional, falei de bônus demográfico, né, do papel de serviços, e por último, mas não menos importante, recursos do governo do estado e do governo federal. Então, as pequenas prefeituras, elas muitas vezes tentam acessar, elas procuram acessar os recursos, mas elas não têm um quadro de funcionários bem treinado para aquilo. Né? Elas não têm muitas vezes o prefeito da coalizão que o elegeu, ele precisa trazer pessoas para os quadros, né? Pessoas de partidos políticos, que não são pessoas com vivência técnicas, né? na captação de recursos. Aí entram organizações como o SEDES, onde eu trabalho, e outras. Né? Ou o próprio concurso público. Vamos abrir um concurso público para uma função que tem a ver com captação de recursos. Aí você vai atrair pessoas de fora para essa função, em vez de você ter um DAS, que é aquela pessoa que ali é um cargo que vem de coalizões políticas, que vem da necessidade de governo mesmo, porque o prefeito também ele precisa governar, né? Ele precisa alocar
né, pessoas, isso é do jogo político, né? Então, acesso a recursos públicos é muito importante. E você tem acesso, programa Minha Casa Minha Vida, programas que passam pelo CAD único, que é o cadastro de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tem muitos recursos que vêm pelo CAD único. Recursos, fundo de amparo ao trabalhador, que algumas prefeituras têm direito. Algumas não têm o fundo porque não souberam criar o fundo, né? Que é o FAT. Então, você tem qualificação profissional pelo FAT. Então, os recursos federais, muitas vezes o governo federal ele tem dinheiro e não consegue gastar. Sim. Porque é uma burocracia tremenda, né? Jurídica, contábil, né? Então você precisa captar, depois você precisa executar, depois você precisa monitorar os resultados, precisa prestar conta. Tudo isso não é simples. Eu acho assim que toda prefeitura que ela tem isso hoje bem estruturado, né, cara, ela consegue realizar muita coisa, né, cara, assim. E realmente a maioria das nossas prefeituras hoje não tem. Então, é porque eu acho que tem muita visão também de que os gestores, eles acham que para conseguir recurso eles têm que ter conhecimento político e não conhecimento técnico, entendeu? Tem que ter os dois, né, cara? Tem que ter os dois. No Brasil, né? Tem que ter os dois. Você tem que ter a pegada política. Se você não tiver um gestor de projetos lá dentro da prefeitura, vamos fazer uma boutique de projetos aqui, igual eu tô lá na cooperativa, nós estamos fazendo. Diretor, vamos fazer uma boutique de projetos. Porque ano que vem, na hora que chegar o pessoal aqui, te pedindo para conversar com os funcionários ou com os cooperados, nós vamos ter o projetinho para entregar na mão dele aqui, um pré-projeto, e mostrar para ele, ó, nós temos essa necessidade aqui, dá uma estudada lá e, entendeu, ver se libera. Entendeu? É isso que a gente faz, esse é o trabalho que a gente faz, entendeu? Então, inclusive mês passado eu fui eu fui a Brasília atender um cliente, levei meu terno, botei meu terno, fui lá na Câmara, no Salão Verde lá, fui visitar o deputado, não vou falar o nome dele aqui, porque ele não me autorizou, né? Mas eu fui no gabinete dele, conversei com ele, ele falou, Sandro, o recurso está aqui, só que eu preciso de gente igual você que veio aqui me pedir com um projeto na mão, entendeu? Não é ficar me ligando e pedindo as coisas, porque isso não funciona, entendeu? A gente tem que ir lá, tem que conversar com o cara, mostrar para ele qual a necessidade. Ó, eu tenho aqui, inclusive, olha aqui, ó, o que você está pedindo aqui, ó. Vou mandar para você lá. Ano que vem tá chegando lá, entendeu? Então, eu acho que falta muito isso, entendeu? Não, é importante o gestor ir lá, o político ir lá, mas a função do técnico nisso aí, do nosso trabalho nisso aí, eu acho que é essencial, cara, senão não acontece, entendeu? Em todas as que você falou aí, né? Todas as etapas, todas as né? etapas, todas as esferas. E a gente precisa do político, o técnico precisa do político. Sim. A gente precisa de um cara que queira pedir voto, que queira ir para a rua, subir num caminhão e tenha articulação, saiba conversar com todos os segmentos da sociedade. O técnico não vive sem o político vive sem o técnico. Sim. Mas é uma vida que eu vejo assim, é um voo de galinha. Sim. Entendeu? Porque se você for bem assessorado, se você tiver a consultoria certa, se você tiver ali pessoas do seu time que não precisam ser de ONGs, podem ser do corpo técnico, né? Um gestor que cria um corpo técnico, que cria uma equipe, olha a contribuição que ele vai dar para a prefeitura. Não só ali no curto prazo, né? Vai dar no longo prazo. Marcas, né, cara? E políticas públicas que conversem entre si. Né? Então você tem uma qualificação profissional que forma equipes, que forma profissionais para a sua cidade e que vão prestar serviços para as empresas, que vão fazer as empresas crescerem, que vão gerar um ciclo virtuoso ali naquela economia. Um indicador vai alimentando o outro, né? A política pública ela tem essa magia, né, de você conseguir concatenar. Você veja programas que eu citei aqui, né, hortas comunitárias ou compra local de alimentos, né? Você tem
Um programa que compra hortifruti do produtor, que vai alimentar a escola e aquele dinheiro que vai para o produtor é gasto na mercearia, no mercado, que gera um emprego. Então, assim, você vai alimentando. E por isso que os recursos que não são do município, são recursos acessados junto a outras esferas, como governo estadual, governo federal, tem uma grande capacidade de induzir a economia. E eu acho, Sandro, pelo que a gente combinou né, de conversar, a gente passou, né, o tempo tá no final, mas a mensagem que eu queria deixar é essa, assim, de enxergar a economia. Tem muita gente que enxerga o economista como aquele cara que trabalha no mercado financeiro e quer ficar rico, né? E a mensagem que eu tentei passar aqui foi essa, assim, de que a economia ela vai muito além da economia financeira, né? Que ela passa pelo cuidado. Se a gente for ver na acepção da palavra, né? O que significa economia? É cuidar da casa, né? Eco é casa, né? Economia é cuidado da casa, né? Então essa casa pode ser a minha casa, pode ser a sua casa, pode ser uma cidade, né? Pode ser uma empresa, e pode ser o país, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu queria deixar, assim, para, de repente, pessoas que vão assistir aí a nossa conversa olharem a economia de uma forma um pouco mais humana, né? Menos financeira e, de repente, até, quem sabe, pessoas aí que procurem estudar um pouquinho mais da economia para a gente poder formar futuros economistas aí que tenham também essa A pegada. pegada. Cara, muito legal, assim, porque realmente, né, quando a gente fala em economista, né, a gente fica até com medo, né? Acha que é o cara que está lá dentro, lá fechado, lá, e realmente tem essa parte de economia que realmente, né, pode trazer um diferencial para a sociedade, né, cara? Então, eu fico feliz que você está nessa pegada aí, né? Sempre teve, né? E isso aí, pô, vendo seu trabalho aí também na internet, pô, a gente sempre trocando figurinha aí, né? Eu não estou no Né? Instagram e no Mas no Facebook, mas eu estou no LinkedIn, LinkedIn. no Então, LinkedIn nós Christian estamos lá, né, cara? Travassos. No LinkedIn nós estamos lá. Igual o Fabrinho teve aqui semana passada também. Eu falei, pessoal, ó, vocês que estão buscando oportunidades de fazer network, conhecer e realmente discutir, né, questões que relevantes, né, cara, que questão profissional, de crescimento profissional, entendeu? De conhecimento, tem que entrar no LinkedIn. E lá a gente, né, tem muita coisa, né, que a gente pega, muita coisa boa, né, cara? Sim, sim. Então é isso, cara. Eu queria te agradecer, né, por você ter aceitado o convite, ô Cris, Eu que agradeço pelo espaço, pela ter conversa você, boa. né, ter disponibilizado um pouco do seu tempo e deixar de ter ficado com a sua família aí, né? Com certeza o pai Babão tá lá assistindo, já mandou mensagem para mim, falou que é orgulho, é fã, né? Suspeito, suspeito. Eu falei para ele vir aqui, mas eu acho que ele ficou com vergonha de vir e assistir. Ele falou que ia vir. Por isso que eu brinquei com você, ó, vai ter público. Aham. Ele ia vir aqui, não sei por Tá que que ele curtindo não os veio. netos. Né? Cara, manda um abraço, né, para sua família, né? A nossa família sempre foi muito, muito unida, né? Os meus avós sempre foram amigos dos seus avós e veio isso aí, né? Meus pais, né? Minha mãe. E a gente sempre teve um carinho muito grande, né? Mútuo entre as nossas famílias, né? Então, eu queria, né, agradecer e queria deixar à disposição, né, aí para você quiser mandar um abraço para alguém, mandar um recado, falar alguma coisa, né, do CIED, né, que chama a empresa, Siedes, né, o Siedes, sim. CIEDES, né, você quiser falar alguma coisa, mandar um abraço para alguém, está à disposição aí, né, para você o espaço. Olha, você me deixa numa saia justa, porque aqui em Bom Jesus, por onde eu ando, assim, é um café, é uma broa, é família para todo lado. Então, para mandar um abraço, começa pelo prefeito, que é meu primo, Seu Serginho, primo. né? Primo de primeiro grau, filho da minha tia Alba, querida. Pô, né, passa por todas as famílias, né? Teixeira, Travassos, Campos, É, Garcia, Borges. Então, assim, sintam-se todos abraçados. Minha mulher, meus filhos, né, meus pais estão aqui, né? Enfim, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Eu admiro muito a sua obstinação,
a sua força de vontade, né? Você podia se acomodar, fazer o feijão com arroz, você cara, vai mas a gente não consegue, não. muito além do feijão com A gente arroz. não consegue. Então, parabéns, continue assim, conte comigo aí, Obrigado, cara. estando no Rio ou aqui. E estamos juntos aí, muito obrigado. O CIEDES é fácil, jogar na internet aí, no Instagram, no Google, CIEDES, CIEDS, e vocês vão conhecer essa organização. É a segunda vez que eu passo pelo CIEDES, né? Estou no CIEDES agora e já trabalhei lá em 2005, 2006, quando eu estava no setor público. E é isso. Show de bola. Pessoal, Grande um abraço. forte abraço para todo mundo aí. Fique com Deus. Esse final de ano aí a gente vai estar repassando alguns programas, né? Fazendo a retrospectiva, né? E em janeiro a gente volta aí, né? Para o final de janeiro, né? E a gente vai estar gravando novos programas, né? Mas vocês não vão ficar aí, né? Sem programas, né? Tem vários programas já gravados aí. A gente está fazendo uma retrospectiva, inclusive tem os cortes aí que está passando aí da nossa conversa com seu pai, com o Raul Travassos, né? Que com certeza nós vai voltar aí. Nós vamos fazer outra conversa com ele aqui agora no novo estúdio, né? E eu já cantei ele para ele ter o programa dele aqui, né, cara? Ele ficou quieto. Vamos ver, né? Quem cala consente, né? Dependendo do incentivo lá, eu vou botar Né, uma cara? pilha. Pô, fazer um programa de artes aqui, ele chamar as pessoas que ele quiser falar sobre arte, que é o que ele gosta, Aham. né? E todo mundo quer ouvir ele, entendeu? O Raul é um poço de conhecimento, né? Quer uma Artístico. dica? Coloca alguma coisa de religião ali, Pois é, mas isso a gente tem, entendeu? aí ele Aqui a vem. gente grava vários programas de várias religiões. A gente tem, É. inclusive, aqui o programa Jesus Puro e Simples, que é feito por um, por Uhum. um. Ele é ministro da Eucaristia, né? O Felipe, mandou um abraço para ele. Tá sumido também, aparecer. E ele faz por conta própria o programa dele, né? Uhum. Falando sobre religião. Aí convida pastor, convida, né? Nós temos os pastores que vêm fazer aqui programas também. O pastor Paulo Emílio, que passou o ano todo aí com a gente gravando aí Aham. toda semana, Porque entendeu? hoje é o que move. O É. que move meu pai hoje Pois é, é então a fé ele podia fazer, igual, por exemplo, chamar o padre para vir aqui, o Aham. padre Rogério, que Aham. eu não conheço pessoalmente, mas o pessoal tem falado muito do É um trabalho dele aí, né, cara? empreendedor Botou também. ar-condicionado, é um sonho, né, É. cara? Colocar um ar-condicionado naquela igreja, Não, né, meu cara? pai hoje é assim, o que faz os olhinhos dele brilharem é ter uma obra numa igreja. Precisa reformar a Isso capela, é precisa muito legal. restaurar Ele uma tava imagem. contando, né? Aí se você falar ainda que tem empada aqui, é aí que ele vem mesmo. Fala, Raul, vem aqui trabalhar comigo, que a gente vai falar aqui de uma santa e tem umas empadinhas aqui que eu acabei de receber. Não, Aí ele aí não. vem. Eu vou trazer um empada, vou pedir a minha mãe para fazer uma empada para você, Raul, para você vir Aí ele aqui. vem. Vai por mim. Pessoal, um abraço, feliz ano novo para todo mundo. Até 2026, que todo mundo consiga realizar seus sonhos, né? Que tenham uma ótima passagem. Não bebam muito, porque isso aí também não adianta, né? Procure Deus, que Deus é o caminho, né, meu amigo? Isso aí. Né? Então, um abraço para todos, fique com Deus, feliz ano novo. Obrigado, Moisés. Valeu, gente. Nosso amigo Valeu, Moisés Valeu, Sandro. do backstage ali, sempre ajudando a gente. E procure a gente aí em 2026, nós vamos estar com potência total aí, né, para atender quem quiser visitar o estúdio, inclusive, conhecer, né, o Christian. A gente está à disposição, né? E é isso aí. Um abraço para todo mundo. Valeu, YouTube, quem está no Valeu. YouTube, valeu, Instagram. Até mais.